Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos 6 questões de direito administrativo do 33º exame. Na aula de hoje nós vamos comentar 2 questões de direito ambiental que também foram cobradas aí na primeira fase do 33º exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Forte abraço, vamos lá! Vamos lá, pessoal. Vamos então comentar 2 questões de direito ambiental que foram cobradas aí no 33º exame. Prova tipo 1 branca, olha só. Determinado empreendedor requereu ao órgão ambiental competente licença ambiental para indústria geradora de significativa poluição atmosférica que seria instalada em zona industrial que, contudo, já está saturada. Após a análise técnica necessária, feita com base nos riscos e impactos já de antemão conhecidos em razão da certeza científica, portanto, olha só, os riscos já são conhecidos em razão de certeza científica. Conclui-se que os impactos negativos decorrentes da atividade não poderiam sequer ser mitigados a contento, diante da sinergia e cumulatividades com as atividades das demais fábricas já existentes na localidade. Assim, o órgão ambiental indeferiu o pedido de licença com o objetivo de impedir a ocorrência de danos ambientais, já que, sabidamente, a atividade comprometeria a capacidade de suporte dos ecossistemas locais. Assinale a opção que indica o princípio do direito ambiental, em que a decisão de indeferimento do pedido de licença está fundado específica e diretamente. Portanto, o examinador queria saber se você saberia conceituar e diferenciar os princípios do direito ambiental, especificamente aqui o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador e o princípio da responsabilidade objetiva no direito ambiental. Então, olha só, vamos conceituar e verificar aqui, numa ilustração que eu fiz para vocês, o conceito de cada um, tá bom? Olha só, pelo princípio da precaução, não há certeza científica quanto aos efeitos dos danos e sua extensão, mas há base científica razoável, fundada em juízo de probabilidade não remoto de sua potencial ocorrência. Há risco incerto e duvidoso, daí a não ser a resposta da questão. Então, no princípio da precaução, é verificado que há risco, mas é verificado uma probabilidade de risco. Não se tem como averiguar a extensão do dano. Logo, como o enunciado diz que há certeza científica do dano, é lógico que não se trata, portanto, do princípio da precaução, tá? Então, esse aqui é o erro da letra A. Olha só, quando diz, princípio da precaução, eis que a operação de empreendimento pretendida causa riscos hipotéticos. Não são riscos hipotéticos. Há aqui, no caso concreto, uma certeza concreta do risco e do dano, tá? Letra B, pessoal, olha só. O princípio da prevenção trabalha com o risco certo, previsto, tá? É aplicado em relação aos impactos ambientais conhecidos, ou que se possam conhecer. Repare que a questão fala em com base nos riscos e impactos já de antemão conhecidos, em razão de certeza científica. Sem embargo, o princípio da prevenção determina a adoção de medidas prévias para inibir a ocorrência de danos ambientais já cientificamente conhecidos e, consequentemente, preservar o meio ambiente. Não se pode esperar a ocorrência de um dano ambiental irreversível para depois o poder público atuar, tá? Portanto, eis aqui o gabarito da questão. Realmente, o princípio que resguarda esse indeferimento dessa licença é o princípio da prevenção, tá bom? Aqui o gabarito é letra B. Vamos verificar a letra C. Olha só, pelo princípio do poluidor-pagador, o poluidor precisa responder pelos custos sociais da degradação causada por sua atividade impactante. Atua, após a ocorrência do dano, promovendo a compensação econômica do dano, forçando a internalização de custos por parte daqueles que desenvolvem a atividade danosa ao meio ambiente. Portanto, o princípio do poluidor-pagador acontece ou é aplicado após a ocorrência do dano, o que não é o caso da questão, tá bom?
Então, não seria aqui o princípio do poluidor-pagador, tá? Letra D. Por força do princípio da responsabilidade ambiental objetiva, não se discute culpa ou dolo em caso de dano ambiental, já que, para a existência do dever de reparar, basta a existência de conduta poluidora. Portanto, a responsabilidade no direito ambiental, ela é, em regra, objetiva, tá? Então, não tem nada a ver com o enunciado, já que, no caso concreto aqui, não chegou a haver dano, já que a licença não foi deferida, tá bom? Isso se aplicaria caso houvesse uma responsabilização após o dano, tá bom? Portanto, não é o princípio da responsabilidade ambiental objetiva. Gabarito letra B, vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 34, prova tipo 1 branca. Há grande interesse das sociedades empresárias do setor petrolífero na exploração de áreas localizadas no mar. Nessas áreas, segundo grupos ambientalistas, foi constatada a presença de rara e sensível formação de recifes costeiros. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica a medida adequada que o poder público deve tomar para manter a área preservada. Então, dentre as medidas previstas na legislação, nós estamos falando aí da Lei 9.985, que regulamentou o artigo 25, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal, e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tá? Isso é assunto de prova na OAB, porque os examinadores gostam desse assunto e o aluno que acerta demonstra um certo conhecimento do direito ambiental, tá? Então vamos lá, o conceito. O Parque Nacional, artigo 11, né, da lei, o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Perceba que o Parque Nacional possibilita a pesquisa científica, possibilita o desenvolvimento de atividades de educação, possibilita aí o turismo ecológico. Portanto, é um uso inteligente aí de um ecossistema que é valioso para a natureza, tá? Eis aí, portanto, o gabarito da questão. Esse é o tipo de questão que ou você sabe ou você não sabe, né? Porque até para chutar fica difícil. Em razão disso, agora que nós verificamos o conceito do artigo 11, Parque Nacional, se coaduna com a melhor medida a ser tomada pelo poder público para manter a área preservada, o gabarito é a letra B, o Parque Nacional Marinho. Professor, por que não é reserva legal? Por que não é a criação de uma zona de amortecimento? E por que não seria estabelecer uma área de indisponibilidade na zona costeira? Pois bem, para responder, nós temos que ir aos conceitos, tá? Eu resumi aqui para vocês, ó. Letra A, que é a reserva legal, ela tem por objetivo o uso sustentável na área rural, reserva legal, área rural, tá? E, no caso, pretende se proteger um ecossistema marinho, tá? Logo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, não poderia ser reserva legal, tá? Ó, nesse caso aqui, tá bom? A letra C, zona de amortecimento. Para que haja uma zona de amortecimento, é necessário que já exista uma unidade de conservação criada. De acordo com a Lei 9.985, zona de amortecimento é uma área em torno da unidade de conservação onde se pode instituir limitações administrativas, estabelecendo restrições para a utilização humana. Tá? Então, a área de amortecimento é uma área em torno de uma unidade de conservação, na qual o poder público pode estabelecer limitações, como nessa área aqui você não vai poder construir uma indústria, nessa área aqui não vai poder construir um prédio residencial, tá? E por aí vai. Portanto, indevida, né, ou incorreta a letra C, tá bom? Não é zona de amortecimento. Letra D, estabelecer uma área de indisponibilidade da zona costeira. Pessoal, essa letra D é uma questão de raciocínio. Se você institui uma área de indisponibilidade na zona costeira, você não vai estar efetivamente protegendo o ecossistema marinho, né?
ou seja, os recifes que estão lá dentro da... E eles podem, por exemplo, ser afetados com vazamento de óleo, né? Vamos falar assim, de um navio petroleiro, não é isso? Então, olha só, eventuais medidas voltadas a evitar a degradação ou o uso de ecossistemas do patrimônio e dos recursos naturais da zona costeira, dentre as quais a criação de unidades de conservação permanente, por exemplo, né, não alcançariam todo o ecossistema marinho mencionados no enunciado, tá? Os quais devem ser protegidos efetivamente através da criação de um parque nacional marinho. Portanto, estabelecer uma área de indisponibilidade, a zona costeira, não é uma medida efetiva de proteção de recifes costeiros marinhos. Tá bom? Diante disso, gabarito e letra B, terminamos aqui a correção de 2 questões de direito ambiental do 33º exame. Forte abraço, bons estudos.